O momento da verdade. São 5 horas da manhã. O despertador toca. Sua mão instintivamente busca o celular. Os dedos pairam sobre o botão de soneca. Nesse momento, nesse exato segundo, uma guerra acontece dentro de você. De um lado, a voz que diz mais 10 minutinhos, só hoje, você merece descansar. Do outro, a voz quase inaudível que sussurra levanta agora. Você tem objetivos. Lembra? Qual voz vence? Essa resposta define não apenas seu dia, define sua vida inteira. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Quantas vezes, nos últimos 30 dias, você adiou algo importante? Quantos projetos ficaram pela metade? Quantas promessas você fez para si mesmo e quebrou? Se você sentiu um aperto no peito agora, respira. Você não está sozinho. Procrastinação não é preguiça. É um padrão de autossabotagem que destrói sonhos em câmera lenta. E hoje, eu vou te mostrar como um imperador romano, há quase 2000 anos, travou essa mesma batalha menos e venceu. E como você pode usar as armas dele para transformar sua vida agora. Fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui não é teoria vazia. É filosofia de guerra aplicada ao seu cotidiano. Marco Aurélio, o imperador que não queria sair da cama. Imagine a cena. Roma, século II. O homem mais poderoso do mundo conhecido acorda antes do sol nascer. Ele é Marco Aurélio, imperador, guerreiro, filósofo, e ele não quer levantar da cama? Parece estranho? Um imperador procrastinando? Mas é exatamente isso que ele confessa em suas meditações. O diário pessoal que ele nunca imaginou que alguém leria. Ao amanhecer, quando tiver dificuldade em sair da cama, diga a si mesmo: estou me levantando para o trabalho de um ser humano. Devo estar irritado, porque vou fazer aquilo para o qual nasci. Foi para isso que fui criado. Para me enrolar nos cobertores e ficar aquecido. Percebe a genialidade disso? Marco Aurélio não era um robô motivado 24 horas por dia. Ele lutava, ele sentia preguiça. Ele queria apertar o soneca, a versão romana disso. Mas ele fazia uma coisa que a maioria das pessoas não faz. Ele questionava o próprio conforto com propósito. Foi para isso que eu fui criado, para ficar deitado aqui, quentinho, enquanto o império precisa de mim, enquanto meu propósito me chama. Essa não é uma frase motivacional bonitinha para postar no Instagram. É uma arma filosófica contra a procrastinação. E funciona porque ataca a raiz do problema. A verdadeira natureza da procrastinação não é o que você pensa. Vamos ser honestos. Você já leu dezenas de artigos sobre como parar de procrastinar. Já tentou aplicativos, técnicas, mantras, e na hora H, você volta a adiar. Por quê? Porque ninguém te explicou o que realmente está acontecendo. Procrastinação não é falta de tempo. É conflito de identidade. Deixa eu explicar. Quando você adia uma tarefa importante, você não está apenas deixando para depois. Você está escolhendo uma versão de si mesmo em detrimento de outra. Versão, a pessoa que você quer ser produtiva, focada, realizadora. Versão B, a pessoa que você está sendo agora confortável, distraída, reativa. E aqui está o pulo do gato. Toda vez que você procrastina, você volta na versão B. Toda vez que você age, você volta na versão autor. A filosofia estoica entende isso com clareza cirúrgica. Marco Aurélio escreveu: a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade dos seus pensamentos. Seus pensamentos criam suas ações. Suas ações criam seus hábitos. Seus hábitos criam seu destino. Então, se você quer mudar de vida, precisa mudar o padrão mental que alimenta a procrastinação. E os estoicos tinham métodos práticos para isso. Os 3 pilares estoicos contra a procrastinação. Pilar 1. Dicotomia. Do controle, foque apenas no que depende de você. Epicteto, outro gigante estoico, ensinou: há coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Sob nosso controle estão opinião, impulso, desejo, aversão. Em suma, tudo que é ação nossa.
Sabe por que você procrastina naquele projeto? Porque você está obcecado com o resultado que você não controla. E se ninguém gostar? E se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? Essas perguntas te paralisam porque você está tentando controlar o incontrolável. Marco Aurélio diria: pare de se preocupar com o aplauso. Concentre-se no esforço. Você não controla se vão te reconhecer, se vai dar certo na primeira tentativa, o que os outros vão pensar. Controla se você vai começar hoje, se você vai dar o seu melhor, se você vai aparecer, mesmo com medo. Método prático antes de qualquer tarefa que você está adiando. Escreva: coluna 1, o que eu posso controlar aqui. Coluna 2, o que eu não posso controlar. Então, comprometa-se. Vou agir com excelência na coluna 1. Vou aceitar os resultados da coluna 2. Isso elimina 80% da ansiedade que alimenta a procrastinação. Pilar 2. Memento mori, lembre-se. Você vai morrer. Parece mórbido? Não é. É libertador. Marco Aurélio repetia para si mesmo: você pode sair da vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Ele não estava sendo depressivo, estava sendo realista. A verdade é, você tem um número finito de dias, um número finito de manhãs para acordar e fazer diferente, um número finito de oportunidades para construir a vida que você quer. E toda vez que você procrastina, você está dizendo: eu tenho tempo infinito. Posso fazer isso depois. Mas você não tem. Método prático: todo domingo à noite, reserve 5 minutos. Pegue um papel e escreva: se eu morresse na próxima semana, o que eu me arrependeria de não ter feito? Depois, olhe para a sua agenda da semana. Essas coisas que você escreveu estão na agenda, ou você está enchendo a semana de urgências que não importam? Memento mori não é para te assustar, é para te acordar. Pilar 3. Amor fati, ame o processo, não apenas o resultado. Nietzsche popularizou, mas os estoicos viviam isso. Amor fati, menos amor pelo destino. Amor pelo que é. Você procrastina porque odeia o processo. Estudar é chato. Malhar é difícil. Trabalhar nesse projeto é frustrante. Então você adia, esperando que o processo fique mais fácil. Spoiler: ele não fica. Marco Aurélio diria: se é inevitável, por que sofrer 2 vezes? Uma na antecipação e outra na execução. Amor fati é transformar eu tenho que fazer isso em eu escolho fazer isso. Não porque é gostoso, mas porque é o caminho para quem você quer ser. Método prático antes de começar uma tarefa difícil. Diga em voz alta: eu escolho isso, não porque é fácil, mas porque me torna mais forte. Parece bobagem? Muda completamente o frame mental. Você sai da posição de vítima. Tenho que, para protagonista escolho. A técnica estoica dos 5 minutos, quebrando a inércia. Aqui está o segredo que ninguém te conta. Você não precisa de motivação para começar. Você precisa começar para ter motivação. Marco Aurélio sabia disso. Por isso ele dizia: a ação não é a consequência do pensamento, mas sua causa. Procrastinação é, na verdade, paralisia. Você fica preso no vou pensar nisso, vou planejar melhor, vou esperar o momento certo. Os estoicos cortavam isso com ação mínima, a regra dos 5 minutos. Escolha a tarefa que você está adiando. Comprometa-se. Vou fazer isso por apenas 5 minutos. Depois, posso parar. Quando você começa, acontecem 2 coisas. 1. Efeito Zeigarnik. Seu cérebro odeia tarefas incompletas. Uma vez iniciada, ele quer terminar. 2. Dopamina. De progresso. Fazer algo, qualquer coisa, menos liberar dopamina, que te motiva a continuar. 90% das vezes, você não para nos 5 minutos. Mas mesmo que pare, você venceu a inércia. E isso já é uma vitória estoica. O sistema matinal de Marco Aurélio, vencendo o dia antes do café. Vamos voltar para aquela cena. Marco Aurélio acordando cedo,
lutando contra a vontade de ficar na cama. Ele tinha um sistema e você pode copiar. Passo 1. Visualização de propósito 1 minuto antes de levantar ele. Se perguntava: para que eu fui criado? Qual é minha missão hoje? Você pode fazer o mesmo. Defina, na noite anterior, uma coisa que, se feita, torna o dia produtivo. Quando acordar, visualize você completando essa coisa. Passo 2. Reframe estoico do desconforto 30 segundos. Marco Aurélio disse: o obstáculo no caminho se torna o caminho. Então, quando a preguiça bater, ele refazia a pergunta: eu vou escolher o conforto temporário ou o crescimento permanente? Poder usar levantar agora é difícil, mas viver com arrependimento é pior. Passo 3. Ação imediata sem negociação. Marco Aurélio não dava espaço para barganha interna. Ele simplesmente levantava. Sem mais 5 minutinhos. Por quê? Porque toda negociação com a procrastinação é uma derrota. Você diz: só hoje eu começo mais tarde. E só hoje vira só essa semana. E só essa semana vira, quem sabe, ano que vem. Regra de ouro estoica. A primeira decisão do dia define todas as outras. Vença a primeira e o resto flui. A diferença entre produtividade tóxica e excelência estoica. Cuidado. Tem gente que usa a produtividade como desculpa para nunca parar, nunca descansar, nunca viver. Marco Aurélio não era assim. Ele escreveu: não viva como se tivesse 1000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto vive e pode, seja bom. Percebe? Seja bom, não seja produtivo. Produtividade estoica não é sobre fazer mais. É sobre fazer o que importa. Teste estoico da tarefa. Antes de adicionar qualquer coisa na sua agenda, pergunte: 1. Isso me aproxima de quem eu quero ser? 2. Isso serve ao bem maior meu, da família, da sociedade? 3. Eu me arrependeria de não ter feito isso. Se a resposta for não para todas, corte. Procrastinação também é fazer coisas erradas para evitar as certas. Técnicas práticas estoicas contra a procrastinação. O arsenal completo. Técnica 1. Praemeditatio malorum, visualização negativa. Marco Aurélio fazia isso toda manhã. Imaginar o pior cenário. O que acontece se eu não fizer essa tarefa hoje? Onde eu vou estar daqui a 1 ano? Se continuar adiando. Isso não é pessimismo. É clareza. Quando você vê as consequências reais da procrastinação, a motivação vem. Técnica 2. Divisão estoica de tarefas pequenos. Avanços diários. Marco Aurélio disse: não se sobrecarregue pensando na vida inteira. Concentre-se no momento presente. Pegue o projeto grande que você está adiando. Quebre em partes tão pequenas que seja ridículo não fazer. Exemplo: escrever um livro vira escrever 200 palavras hoje. Técnica 3. Reflexão noturna. Auditoria estoica do dia. Todo dia, antes de dormir, Marco Aurélio fazia 3 perguntas. 1. O que fiz bem hoje? 2. O que poderia ter feito melhor? 3. O que deixei de fazer e por quê? Essa prática cria autoconsciência brutal. Você começa a ver os padrões de procrastinação e pode corrigi-los. Você pode sair deste vídeo inspirado, dizendo: vou mudar, e amanhã continuar procrastinando. Por quê? Porque inspiração sem sistema é entretenimento. Marco Aurélio não venceu a procrastinação com motivação. Ele venceu com disciplina diária, mesmo quando não queria. Ele escreveu: é tolice esperar que homens maus não façam o mal. Esperar que você nunca tenha vontade de procrastinar também é tolice. A vontade de procrastinar sempre vai existir. O que muda é sua resposta a ela. Então, aqui está o desafio. Desafio estoico de 7 dias. Dia 1-7. Escolha uma tarefa que você está adiando há semanas. Todo dia,
Trabalhe nela por apenas 15 minutos. No final do dia, anote: o que fiz? Como me sinto parece simples, mas 99% das pessoas não vão fazer. A pergunta é: você é os 99% ou 1%? Marco Aurélio está morto, mas seu método vive. Marco Aurélio morreu em 180 DC, mas toda manhã, milhares de pessoas ao redor do mundo abrem suas meditações e encontram força para levantar, agir, vencer. Por quê? Porque ele não escreveu teoria. Ele escreveu registros de guerra, menos guerra interna contra a mediocridade, contra a procrastinação, contra o conforto que paralisa. E ele venceu, dia após dia, até o último suspiro. Você pode vencer também, não porque é fácil, mas porque é necessário. Memento mori. Você vai morrer, então pare de adiar a vida que você quer viver. Amor fati, ame o processo difícil, porque ele te transforma. Dicotomia do controle. Foque no esforço, não no resultado. E todo dia, quando o despertador tocar, lembre: estou me levantando para o trabalho de um ser humano. Foi para isso que nasci. Não para ficar enrolado nos cobertores, mas para construir algo maior que eu mesmo. Agora vai. Levanta. Age. O imperador já deu a ordem.